Glória a Deus. Eu quero nesse momento compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Primeiramente estaremos lendo a palavra do Senhor e depois estaremos discorrendo acerca da palavra de Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4 e os versículos de número 16 e 17. Diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isaías capítulo 55 e o versículo de número 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oremos. Deus santo e verdadeiro, Senhor dos exércitos, Senhor nosso Deus, glorificado é o seu nome. Pai de amor, esteja agora nos dando a capacidade, o discernimento, a ousadia, a intrepidez, ó Pai, o poder dos céus, para sermos usados conforme a Tua palavra. Meu Deus, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título que eu quero dar para esta mensagem é: seja o que Deus quiser. Nós ouvimos constantemente as pessoas falarem: seja o que Deus quiser. E quando uma pessoa ainda não tem um pleno conhecimento acerca das coisas de Deus, nós falamos para a pessoa: você sabe o que vai acontecer quando você partir desse mundo? Você sabe o que vai acontecer quando você morrer? E ele fala: vai ser o que Deus quiser. Estaremos analisando agora, a partir de agora, os textos que lemos e vamos ver se realmente nós podemos dizer: seja o que Deus quiser. Em Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 27, encontramos o anjo falando a Daniel sobre 70 semanas. Preste atenção, 70 semanas descritas por Deus sobre o povo de Israel e sobre a santa cidade chamada Jerusalém. Diz assim o texto, Daniel capítulo 9, versículo 24. Preste atenção. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e os oferecimentos, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Queridos, a palavra fala sobre 7 semanas e 62 semanas. Se nós somarmos 7 semanas com mais 62 semanas, de um total de 70 semanas que foi anunciado, conforme a palavra do Senhor, em Daniel 9, 24, acabamos de ler, fala em 70 semanas. E depois o próprio texto fala sobre 7 semanas e mais 62 semanas. Ora, 7 mais 62 são 69. Então falta apenas uma semana. Tem uma semana aí que está que não foi mencionada e que nós estaremos vendo sobre esta semana. Esse anjo, ele dividiu essas 70 semanas em 3, sendo que 2 já se cumpriram no meio do povo de Israel, e a última será a semana da grande tribulação. A primeira semana, a semana da reconstrução de Jerusalém, iniciada através do rei Ciro. A restauração
de Jerusalém. A segunda semana da reconstrução de Jerusalém até a morte do Messias esperado, quando houve um período em que Deus silenciou e houve muito sofrimento para o seu povo. E agora nós estamos vivendo o período entre a penúltima e a última semana. Essa última semana acontecerá após o arrebatamento da igreja. Sobre o arrebatamento ou da segunda vinda de Jesus Cristo, a Bíblia nos fala 1845 vezes, sendo que 1527 vezes no Antigo Testamento e 318 vezes no Novo Testamento. Uma quantidade considerável. Olha só, olha o que disse Jesus em Lucas capítulo 21 e o versículo 28. E quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção, ou seja, o fim da culpa dos pecados, a vossa redenção está próxima. Que coisas são essas? Que sinais são esses? Israel é um desses grandes sinais. No texto que nós lemos, quando a figueira começar a brotar, perto está chegando o verão. Lucas, no capítulo 21, versículo 29 e 30. Nós sabemos que a figueira é uma árvore da Palestina, que quando começa a florescer está anunciando que o verão está chegando naquela região. Jesus comparou esta figueira a Israel, dizendo que Israel é esta figueira que está florescendo, anunciando o verão espiritual do arrebatamento. Israel começou a florescer no ano de 70 para cá. Foi disperso por todas as nações. Por mais de 1900 anos, Israel esteve longe da sua terra, de seus costumes, da sua comunidade, ficando totalmente uma nação sem pátria. Deus usou o profeta Ezequiel, mandando que ele profetizasse sobre um vale de ossos secos. Olha só, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 até o 14, nós vemos que Ezequiel profetizou e cada osso se ajuntou ao seu osso, e sobre ossos apareceram nervos, carnes e pele, formando um corpo, e um grande exército ficou em pé, porém não entrou neles o Espírito. Queridos, a partir de 14 de maio de 48, a ONU reconheceu o Estado de Israel, um novo Estado em que inclusive o Brasil teve uma participação no voto. O Brasil teve o voto Minerva para se formar o Estado de Israel. O voto de desempate foi o voto de Oswaldo Aranha, um brasileiro, e foi instituído um novo Estado naquela região do Oriente. Israel, que era uma das nações mais antigas, agora era uma das mais novas. Hoje Israel é uma potência em sentidos econômicos, sociais, militares, na agricultura, inclusive. Israel tem mostrado uma grande capacidade. Agora eles têm mais de 250 mil hectares de terra onde era um deserto, terras infrutíferas que agora são férteis, produzindo frutos, flores, legumes, os quais são exportados para toda a Ásia e Europa. Israel está florescendo. Quando a figueira começar a brotar, a figueira já começou a brotar. Irmãos, nós temos um outro texto que é notório em Ezequiel capítulo 47, o versículo número 6. Olha o que diz: e me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. Tudo isso para provar que o arrebatamento está por um fio. Eu fui pessoalmente no Mar Morto e está brotando minas, está brotando água em toda a região ali do Mar Morto, e já está correndo para o Mar Morto. O Mar Morto está secando e as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, porque assim diz a palavra do Senhor. Queridos, todas essas coisas têm provado que o arrebatamento da igreja está por um fio. Israel se prepara para viver a última semana. Antes que esta semana aconteça, antes de esta semana chegar, a igreja subirá ao encontro do Senhor. Um outro sinal é a união do continente europeu. Foi criada para fins comerciais, políticos, econômicos, por certo também religiosos. O euro
uma só bandeira, sem fronteiras comerciais. Outros continentes também estão se imitando o seu exemplo. Nós temos tantos acordos, Mercosul, Merconorte, os tigres asiáticos. Tudo está preparado para que o anticristo governe sobre a terra. Um homem superdotado de conhecimento em administração e outras áreas, que virá para governar o mundo. Antes dele, vem Jesus para arrebatar os salvos. Tantas coisas que a Bíblia nos diz lá em Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 14. Terremotos, tsunamis, maremotos, fome, guerra, rumores de guerra, pestilência, câncer, AIDS, gripe suína, dengue. Tantas coisas desafiando a ciência. E vemos também a crise religiosa, a frieza na fé e a iniquidade se multiplicando e o amor se esfriando, a apostasia no meio do povo. Jesus está voltando. Irmãos, eu não sei se você tem conhecimento, mas já existe um chip. Já existe um chip que será colocado em todos. E lá em Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 16 e 18, revela sobre esse chip. Revela que o povo irá usar um número que é o número da besta, e aqueles que usarem esse número não terão salvação. Portanto, pense bem, o que eu disse no começo, qual que é o título dessa pregação? Seja o que Deus quiser. Você já está percebendo, não é bem assim, seja o que Deus quiser. Irmãos, nós éramos considerados um povo desqualificado, mas Deus nos deu uma chance de sermos imputados com Ele na figueira. Lembra da figueira, que é Israel? E nós não podemos perder essa oportunidade de fazermos parte também desse povo. 1 João capítulo 5, versículo 11. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. E o texto continua: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Existe salvação para mim, existe salvação para você. Não se iluda com conversa de Satanás, não se iluda com conversa de seja o que Deus quiser. Não! A sua decisão tem que ser hoje. Você tem que entender que você é um pecador, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão fora da glória de Deus. Você tem que entender que nós somos perdidos, mas Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele tem nos dado a salvação. E não é por bondade, não é por obra, não. A obra não te levará para lugar nenhum, nem para o céu, nem para lugar nenhum, porque a palavra nos diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia! Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Você que tem muito dinheiro, o seu dinheiro não vai levar você para lugar nenhum. Você que cuida ser religioso, a sua religião não vai levar você a lugar nenhum. Somente Cristo pode te dar a salvação e te levar ao céu. Aleluia, glória a Deus. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Irmãos, não se iluda com palavras de Satanás, que seja o que Deus quiser. Não, é hoje, é agora que você deve fazer uma decisão ao lado de Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, não, tem, é hoje, é para agora. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que agora você pode fazer uma oração de fé? Você pode crer que você é um miserável pecador e você carece da graça de Deus, e você pode dizer: eu quero essa salvação, eu quero fazer parte desse arrebatamento desse povo. A última trombeta está tocando, anunciando a volta de Jesus. E essa mensagem tem o intuito de despertar o povo para a realidade da salvação, do arrebatamento, e também para a condenação daqueles que não estão com Jesus, daqueles que não creem em Jesus. Não deixe para amanhã. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele está batendo na porta do seu coração.
para que você abra. E se você abrir a porta do seu coração, Ele entrará e ceará contigo. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor da Igreja Batista de Panorama e nós estamos à disposição de você. Caso você queira um culto na sua casa, caso você queira uma oração na sua casa, nós estaremos à disposição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.